Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do Dicionário do QA e nós vamos falar o que é depuração. O Dicionário do QA traz basicamente conceitos técnicos, teóricos, práticos de teste de software, mas mais do que isso são muitos termos que são utilizados no desenvolvimento, na engenharia de software no geral. Tudo isso depois da vinheta. Começando aqui pela definição, a definição de depuração é que depuração é um processo que vai encontrar, analisar e corrigir falhas do objeto de teste. O objeto de teste é o que nós estamos testando, tá bom? Essa atividade é uma atividade que é tipicamente executada por desenvolvedores. Então, você que é QA, provavelmente não vai fazer uma depuração de código, uma depuração de uma aplicação, a menos que você esteja fazendo isso para alguma automação de teste, algo do tipo. Aí sim pode ser que seja mais comum, tá? Então, você, testador, analista de teste, QA, foi lá, encontrou um defeito e fez o report desse defeito para o desenvolvedor. Ele vai pegar e vai começar o processo de depuração para encontrar, analisar e depois corrigir a falha que esse defeito está acionando, tá bom? Então, o teste dinâmico é um teste que vai acionar a falha e a partir dessa falha aí, o desenvolvedor, né, ele vai trabalhar nessa depuração para encontrar a causa dessa falha, né, então corrigir o defeito. Basicamente é assim que acontece, tá? E outra definição que a gente precisa aqui, né, é quanto a teste estático e teste dinâmico, tá? Isso aqui é uma coisa interessante para quem vai fazer a certificação, que é colocada, a gente tem que ter muito certo, tá? Mas quando um teste dinâmico por si só ele encontra o defeito, a depuração só vai precisar realmente remover ele, né? Porque o defeito tá lá, né? Já tá a causa, já tá tudo lá, né? Agora só vai precisar remover, né? Remover, fazer os testes mínimos lá, ver se a aplicação está funcionando corretamente, tá? Agora, quando a gente fala de uma falha, né? Então, uma falha, geralmente a gente pensa num algum problema que atrapalha o software como um todo e foi encontrado lá ou pelo QA ou até pelos clientes, né? Então, geralmente, após a correção de falhas encontradas para depuração, a gente quer fazer mais testes, tá? Então, a gente fala sobre teste de confirmação, que é um tipo de teste para garantir a eficácia das correções. A gente tem vários tipos de teste, né? Um desses testes aí é o teste de confirmação, que ele garante que o que foi corrigido realmente foi corrigido, né? É comumente chamado, né, de teste de reteste pela gente num vocabulário mais comum do dia a dia, né? Então, o teste de confirmação é basicamente o reteste do bug, o reteste do problema lá, para ver se ele realmente foi corrigido, tá? E tudo isso, né, vai estar dentro desse workflow de funcionamento da depuração, onde nós encontramos a falha, a depuração vai lá analisar, vai corrigir, depois que a depuração faz tudo o que precisa, corrige o problema, a gente vem para fazer todos os retestes necessários ou os testes de confirmação para garantir que a depuração foi bem sucedida nisso, tá? É um termo bem teórico quando a gente pensa assim, a gente geralmente não vai usar ela muito no dia a dia, mas conceitualmente é interessante para a gente saber dar nome aos bois, basicamente, né? A gente saber o que cada um está fazendo, qual que é o papel de cada um. E para você que vai fazer a certificação, sim, é muito importante, porque isso cai na prova da certificação, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, muito obrigado e até o próximo vídeo.